Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer nesse vídeo números de uma pesquisa que foi feita lá em Porto Alegre. Está tendo o segundo turno. Nós temos o atual prefeito, Sebastião Melo, disputando contra a Maria do Rosário, que é do PT. E como é que está a situação? Para quem está indo a maioria dos votos ali da Juliana Brizola, que ficou em terceiro lugar. Então, vou trazer reflexões sobre isso, trazer um dado curioso, interessante, que muita gente não sabe, entre a Juliana Brizola e o atual prefeito Sebastião Melo. E talvez isso explica a movimentação dela de, por enquanto, não se manifestar favoravelmente a ninguém, apesar do PDT estar apoiando a Maria do Rosário. Então, vou explicar um ponto aqui interessante a respeito disso. E trarei também reflexões a respeito do que eu vi no Rio de Janeiro e de um bate-papo que eu tive hoje com o motorista de Uber a respeito da situação da cidade do prefeito Eduardo Paes. Então, uma reação dele muito curiosa e, enfim, vocês vão entender daqui a pouco. Mas antes, quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, venha para cima. Se não gostar, venha para baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom, pessoal, tô aqui com a minha camisa do Vasco. Eu acabei de chegar, a gente estava hoje, tirou o dia para conhecer o São Januário. Acompanhamos lá o treino que foi aberto ao público na véspera do jogo contra o Atlético Mineiro. Então você talvez assista esse vídeo aí no sábado, mas a gente esteve nesta sexta lá em São Januário. Eu não conhecia o espaço, o local. Fizemos uma visita, realmente vale muito a pena. Quem for vascaíno não pode, tendo oportunidade, é claro, não pode deixar de conhecer São Januário, se possível, antes da reforma, já que ele ficará fechado em uns 3 anos, né, que vai ter ali, agora vai virar uma arena e tudo mais. Enfim, então foi uma experiência muito bacana. Tive a oportunidade de conhecer lá 3 seguidores aqui que acompanham o nosso trabalho no canal. Enfim, é muito bacana esse encontro com quem me conhece aqui, eu não conheço vocês, então é sempre uma oportunidade muito legal de estar conhecendo vocês que estão aí do outro lado. E a gente passou o dia lá, almoçamos no restaurante do Almirante, fizemos um tour e a torcida deu um show com 10 mil pessoas. E se você não é vascaíno, 10 mil pessoas para um treino, hein? Que muitos times não colocam em jogo oficial, a torcida do Vasco colocou num treino. E se você também não é vascaíno, claro, não pode entrar lá com camisa do time. Eu acho que vale a pena conhecer a história do Vasco. Realmente é uma história muito bonita, que deve ser valorizada não só por vascaínos, mas também, eu acho que por todo brasileiro, uma história de luta, de resistência, enfim, vale muito a pena. E vamos agora aqui falar do assunto do principal do vídeo, que é a pesquisa que saiu lá para Porto Alegre. Olha, nós temos lá uma situação que não dá para dizer que é surpresa, né? Eu já falei que em outros institutos, mas agora esse aqui é uma pesquisa encomendada pela RBS-TV. O Instituto ouviu 900 pessoas entre os dias 14 e 16 de outubro. Tem uma margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos. Essa pesquisa aqui ela foi feita pelo Instituto Quest. É um instituto que tem feito levantamentos e que no primeiro turno acertou até mais do que outros institutos que se esperava mais acerto, tipo Atlas. O Atlas acertou muito em 2022, em 2024 deixou a desejar em Atlas. A Quest meio que foi o contrário, ela errou muito em 2022 e agora está com índice de acerto maior. E ela vai trazer aqui que o atual prefeito, Sebastião Melo, que é do MDB, tem 52%. Ele então, tudo se encaminha para que ele seja reeleito. Maria do Rosário, que é do PT, aparece com 30%. Indecisos 3%, branco, nulo, não vai votar 15%. Dá uma vantagem para o Melo aqui de 22 pontos. Por que eu disse no começo que não dá para alegar surpresa? Porque as pesquisas no primeiro turno, quando perguntavam a respeito do segundo, todas elas, não tinha uma exceção, mostrava o Sebastião Melo vencendo a Maria do Rosário com folga. Por que, William, que acontece isso? Mesmo o Sebastião Melo sendo prefeito de Porto Alegre, né, nessa tragédia por conta das chuvas, em que eu não alivio. Eu acho que as autoridades políticas, em âmbito municipal e estadual, falharam. Eu acho que em âmbito federal, muita gente, inclusive, reclama hoje de que teve muita promessa, muita propaganda, mas né, nem tudo aquilo que foi falado de fato chegou. Recurso, não sei quantos bilhões
parte disso foi antecipação de programas sociais, antecipação, liberação de FGTS, enfim. Então, isso inclusive poderia ter mudado um pouco o cenário, se de fato a atuação do governo federal, que aí a atuação, digamos assim, de prevenir, de evitar que a tragédia ocorresse, era ali de questões municipais e estaduais. Mas o governo federal entrou para tentar ajudar e socorrer. É óbvio que levou algum tipo de ajuda, sim, não dá para negar isso, mas conversando com pessoas lá de Porto Alegre, talvez você seja uma delas, a sensação do povo é que, peraí, teve mais propaganda do que de fato ajuda, e ela ainda chegou, né, de forma lenta, atrasada, e isso acaba impactando também na Maria do Rosário, que já era muito rejeitada antes de tudo isso acontecer. Só historicamente a Maria do Rosário teve ali alguns embates, alguns episódios que, né, alimentaram a rejeição ao nome dela. E aí, quando se perguntava no primeiro turno em quem os eleitores votariam em cenários com ela, ela aparecia perdendo, e agora está aqui. A pesquisa mostrando aquilo que já mostrava antes. A Juliana Brizola, ela em algumas pesquisas aparecia na frente do Sebastião Mello, em outras atrás, porém com a distância menor, o que indicava que a Juliana Brizola, se fosse para o segundo turno, poderia vencer o Sebastião Mello, mas não foi. E quem que a Juliana então está apoiando lá? Eu, antes de gravar esse vídeo aqui na noite de 18, pesquisei e a gente viu que a Juliana, nas redes sociais, não declarou apoio a ninguém. Então, por enquanto, a não sei que ela declare daqui a pouco, mas por enquanto ela está, digamos, neutra, mas o partido dela, que é o PDT, declarou oficialmente apoio a Maria do Rosário. Vários quadros do PDT estão trabalhando em prol da candidatura da Maria do Rosário. O vice da Juliana Brizola, que é o Dr. Tiago, também não está apoiando ninguém. O PSDB do Eduardo Leite, que estava na chapa da Juliana Brizola, declarou apoio ao Sebastião Mello, até justificando que o MDB do Mello faz parte da base de apoio ao governo estadual. E uma curiosidade, talvez muitos não saibam, a Juliana Brizola, ela já foi vice do Sebastião Mello nas eleições de 2016. Então é só dar um Google aí, tem lá o Santinho, Sebastião Mello, Juliana Brizola. Isso talvez explique-se uma proximidade dela, será, com Sebastião Mello, ou uma distância do PT por conta de algumas decepções, coisas que aconteceram no Sul. O fato é que a Juliana Brizola, por enquanto, não declarou apoio a ninguém. Isso também, pessoal, não mudaria muito a situação. Talvez atrairia para a Juliana uma rejeição para futuras eleições, que ela, né, quer se poupar, digamos assim. E é o seguinte, decisão de voto está mais ou menos empatado. 87% dos eleitores do Mello dizem que o voto é definitivo, e da Maria do Rosário 86%. Então, assim, o Mello está com 52%, repito, e desses 87% falam, não mudo. Só 13% falam que pode ser que mude. E da Maria do Rosário a mesma coisa. Dos 30 que ela tem, 86% definitivo, 14% pode mudar. Então isso aqui não tem grandes dados assim. E um ponto importante, né, dos eleitores da Juliana Brizola, 38% agora estão querendo votar no Sebastião Mello, 35% na Maria do Rosário. Então os eleitores dela, 3 pontos aqui, está dentro da margem de erro. A margem de erro nesse caso aqui, nesse tipo de pergunta, é de 10 pontos percentuais. Meu Deus! Então praticamente um empate aqui, metade está indo para um, metade para outro. Tem uma turma aqui que está indecisa e tem uma turma que não quer votar em nenhum dos dois. Não se sente representada nem pelo Mello, nem pela Maria do Rosário. Então é isso, a gente vai ficar atento em relação a números de Porto Alegre. Pessoal, e rapidamente aqui, eu estou no Rio de Janeiro, como eu disse, e eu indo hoje para o estádio do São Januário, conversei com um motorista, gente boa e tal, inclusive vascaíno, e o que é também, né, mais uma qualidade dele. Mas eu fui perguntar o que ele achava do prefeito. Eu costumo fazer essas perguntas pessoal aí. Eduardo Paes. E ele disse que é um prefeito que faz um monte de obra, um prefeito que ajuda o povo mais carente. Eu falei, opa, esse aí gosta do prefeito. Só que ele disse assim, mas é um fanfarrão. Eu fiquei sem entender, porque assim, fazer muita obra e ajudar pessoas mais necessitadas é um excelente, tornaria ele um excelente prefeito e muito necessário. Então são qualidades dele, mas aí ele falou num tom, né, negativo, mas é um fanfarrão. E tipo meio que lamentando que o Paes foi reeleito no primeiro turno. E lamenta também que tudo indica que o Paes será eleito governador em 2026. Ele mesmo, nesse tom, disse, deve ser eleito mesmo, governador e tal. E eu tentei ainda puxar mais alguma coisa, mas, enfim, talvez seja um bolsonarista, não sei, alguém desiludido com a classe política e que
não valoriza as virtudes e qualidades, como ele próprio falou do Paes, mas em vez de enaltecer isso, vai falar que é um fanfarrão. Fiquei meio sem entender. E aí, a gente observa assim, eu vim algumas poucas vezes no Rio de Janeiro, vou mais em São Paulo, e disse aqui, inclusive, eu estive em São Paulo no meio da semana aí, e falei que é triste ver lá a cidade com tanta gente morando nas ruas, muitos vendedores ambulantes, no semáforo, cidade meio descuidada, você percebe mais lixo nas ruas, enfim. E eu não percebo em São Paulo uma melhora significativa. Volto lá a cada 4, 5 meses, às vezes até um pouco menos, já há alguns anos, e não vejo assim, nossa, a cidade está melhorando demais. E no Rio eu percebi isso. Da última vez que eu estive aqui agora, a gente percebe assim, uma melhora. A cidade está mais bonita, a cidade está mais limpa, mais organizada. Isso talvez explique por que o Paes foi reeleito com 60% contra um bolsonarista no berço político dos Bolsonaro. Enquanto lá em São Paulo, o tal prefeito Nunes custou ir para o segundo turno, foi em primeiro lugar, mas assim, diferença pequena para o Boulos e para o Marçal. E o Nunes deve vencer lá em São Paulo, não porque faz um governo excepcional, que o povo reconheça, como reconheceu aqui no Rio com o Paes, mas porque do outro lado tem um Boulos altamente rejeitado. Isso favorece, facilita o trabalho, então, do Nunes. Então fica aí, né? Uma coisa assim bacana, eu observava pelos números do Eduardo Paes nas pesquisas, e aqui pessoalmente agora entendi melhor por que ele foi reeleito no primeiro turno com tranquilidade, tendo o dobro dos votos do segundo colocado. Bom, pessoal, então é isso, eu fico por aqui, lembrando que o canal Cineminha lançou um vídeo muito bacana, né? Vale a pena aí vocês acompanharem sobre Napoleão. Eu deixei aqui no ar, né, no vídeo de ontem, mas vou lá, vídeo sobre Napoleão, bora acompanhar a análise feita pelo meu filho, Fábio Jacob, eu sou amigo Davi Guerra. Gente, então fico por aqui, quem puder espalha, compartilha o vídeo, vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.